Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rogério Barrios e estamos falando aqui na TV Relacionamento sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Não perca, estou te esperando. Boa tarde ou boa noite àqueles que irão me assistir ou nos assistir em duas oportunidades. Já deixo as saudações e que tenham sucesso e espero que seja de bom proveito aquilo que nós vamos comentar. Boa noite a todos, estamos aqui com o Dr. Paulo Oliver. Nós vamos falar sobre um caso de evasão de divisas nos aeroportos brasileiros pela Polícia Federal. Dr. Paulo, na sua experiência de advogado criminal e diante do tratamento pela Polícia Federal em casos de retenção de divisas nos aeroportos, qual tem sido a sua experiência? Em especial, é um tanto delicado falar em evasão de divisas, porque presume-se que a pessoa está desviando dinheiro, alta quantia, e não está retendo imposto de renda ou coisa parecida, ou não está dando a fonte de onde ganha aqueles proventos. Na verdade, tivemos recentemente um caso, não é o primeiro, mas esse aqui está recente na memória, de uma senhora que fora sair do Brasil e tendo uma grande dificuldade de se expressar e em conhecer a nossa linguagem. E já morava aqui com seus familiares, com filhos, com esposo, tudo. E quando ela saiu propriamente para a China, quando ela passou na alfândega aqui do aeroporto de Guarulhos, ela levava, normalmente não estava escondido, mas estava dentro da sua bagagem, mais ou menos $300 mil. Esses $300 mil foram retidos porque ela estava levando para a China e não sabia explicar de onde teria originário esse dinheiro. Na verdade, ela trabalha aqui vendendo algumas coisas para fim de ano, fazem aqueles presentes feitos com a mão do chinês, é muito próspera para fazer essas invenções. Então ela foi detida, levada para o reservado, examinaram, mas ela não entendia. Aí chamaram alguém que chegou ali, recebeu a devolução do que era dinheiro em moeda corrente, e o dinheiro ficou, a pessoa assinou o ato do termo da apreensão do dinheiro dela, e ficamos todos na expectativa do que iria ocorrer na via administrativa. Ocorreu que esse processo foi encaminhado ao fórum. Talvez quem acompanhou ela na apreensão dos valores e não explicou bem a ela que ela devia tentar fazer algum recurso ou recorrer para tomar a medida e haver aquele dinheiro mesmo que retesse os impostos. Na verdade, isso andou e ela foi denunciada por evasão de divisa. Mas ocorre que o grande problema que ocorre nesses grandes aeroportos, principalmente no Brasil, conforme a pessoa que é detida, às vezes não conhece nosso linguajar, não conhece as nossas leis. Embora a lei é para todos, nós sabemos que toda a parte financeira que sai de um país tem que se prestar conta por causa da Fazenda Nacional, e é cabível ser pagos os impostos. Isso daí correu, foi para frente, e o processo chegou e nós observamos que houve qualquer pessoa que entendia na hora, um tradutor. Não posso falar que era juramentado, porque não li qualquer coisa dizendo que era juramentado. Falar dos valores que ela recebeu, R$8 mil na época para devolveram, e mais alguma coisa. Perdeu esse dinheiro, ficou perdido. Não houve nada de pedido administrativo na Fazenda,
não foram ao aeroporto cuidar disso. E agora, quando chegou nas minhas mãos, já existia, na verdade, uma denúncia pela Procuradoria da República, pelo Ministério Público, dizendo que ela estava enquadrada e os artigos que definiam bem a situação dela. Mas isso daí gerou uma certa preocupação. Aí eu pedi que quando ela viesse ao escritório na próxima vez, ela trouxesse uma pessoa que tivesse conhecimento da tradução e soubesse se comportar e conversar perante o advogado. Porque é difícil você defender um leigo e defender aquele que já não é só leigo, não conhece a sua linguagem. Então é muito mais difícil isso. E aí eu fui surpreendido por uma série de coisas que a seguir eu posso continuar mostrando como nós somos neófitos. Eu talvez não digo ignorantes, mas não conhecermos o outro lado da realidade de um outro país para traçarmos parâmetros. Agora vocês. Muito bem. Nós vimos aí então, nesse caso, que a apreensão se deu por não ter a pessoa não ter declarado a saída da quantia de dinheiro, da origem, inclusive a origem, né? Qual seria, no caso, porque se ela não estava, pelo que consta, conforme o senhor relatou, ela não estava ocultando o dinheiro, o dinheiro estava na bolsa dela carregando, quer dizer, não estava escondendo nada, né? Qual o tratamento que deveria ser feito no caso desse, e diante das circunstâncias e também da necessidade da família em relação a esse dinheiro que ela estava levando? Quando eu estive com ela, conversando, já no meu escritório, porque ela conseguiu depois viajar para a China, mas eu que tomei a medida, porque eu tive que conversar com o juiz, despachar na Justiça Federal, na Avenida Paulista, e conversando com o juiz falei, olha, não é que eu vou ser áspero com Vossa Excelência, eu vou contar uma história que nós talvez não conhecemos bem. Essa senhora tem mais de 50 anos, essa senhora tem uma mãe com 86 anos, essa senhora precisa embarcar para ver a mãe. Antes de falecer, ou coisa parecida, ela está aí com enfermidade grave. E quando ela estava levando esses valores, era para entregar para quem cuida dela. Porque é bem diferente o tratamento chinês com o nosso Brasil. Nosso Brasil, nós temos liberdade, temos que dar graças a Deus pela liberdade que nós temos. O povo não conhece esses regimes, certos locais, como eu já passei pela Alemanha e fui ver coisa de brasileiro lá e vi que a situação não era bem o que falavam. Depois eu tive em outros países também que é totalmente diferente a parte criminal, como assim, na Noruega, onde eu estive também, tem o cliente lá e amigo lá, mas a gente observa que há uma diferenciação. O regime é pesado lá. Mas ela declarou aqui, como ela se assustou comigo quando eu comecei a perguntar para ela, mas eu falei isso, eu dei isso, eles escreveram isso de mim, quando eu falei tinha tradutor, eu falei isso. Mas lógico, fazem um resumo, não fica aquela oração que o cliente fez. E ela me assustou porque ela falou, para quem era esse dinheiro, senhora? Ela falou, esse dinheiro ia para onde está internada a minha mãe. Não é que nem no Brasil, lá a gente chega com o dinheiro, a gente não fica na mão da gente, a gente pega e coloca para onde, você já declara para onde vai. Se eles quiserem arrecadar, eles arrecadam, eles mesmo colocam, senão você vai ter prazo para apresentar que usou esse dinheiro em tal lugar. Então esse dinheiro ia para pagar o hospital, quem toma conta dela, que ela está com 86 anos, vive sozinha, parentes é de longe lá, então essa senhora tem que ter manutenção de medicamentos, de médicos e assim por diante. Então eu falei, então esse dinheiro era lícito a forma que a senhora estava levando, só que a senhora foi imprudente de não declarar na renda, nas suas rendas, porque se esse direito tinha um fim certo, não era para fazer qualquer coisa de paraíso fiscal, não é para fazer maldade ou para aplicar em outras coisas, porque a turma fala do sol nascente, fala do povo do sol nascente, fala do Japão, fala de todo mundo. Não é isso. A senhora tem um destino de carinho, sua mãe que a senhora ia visitar, nem tanto a senhora, por pedido liminar,
Eu pedi para a senhora viajar, o juiz deu, entendeu a situação, a senhora embarcou, voltou e está aqui. Então acho que a senhora tem que tomar conhecimento, pegar um contador, quem faça o seu imposto de renda, te explique algumas coisas para a senhora não ser neófita. Então aconteceu o seguinte, então nós estamos agora numa discussão sobre o dinheiro, sobre o que está esse dinheiro, onde está esse dinheiro. Por quê? Porque eu falei para ela, só normaliza, quando eu falei com ela a primeira vez, eu falei, normaliza teu imposto de renda e conta onde estava esse dinheiro. E ela me entregou os impostos de renda, os 3 últimos agora, está tudo declaradinho. Então eu falei, agora nós vamos, é outra história, é outra discussão, porque aí já está tudo declarado. Então tem documentação de família, tudo, e lá fala, dinheiro em moeda corrente depositado, vamos dizer, em casa. Então ela tem ali o dinheiro. E esse dinheiro que foi apreendido, eu falei, senhora, corrija isso, para a senhora poder, para nós termos lastro e podermos discutir tudo isso. E me traga testemunho do seu trabalho, já que a senhora trabalha embaixo na agenda aí para baixo do Glicério, aí para baixo, onde tem todas as colônias. Se a senhora está como contato de venda, a senhora é que faz as coisas para fim de ano, embora não seja registrada, a senhora tem um cartão com seu nome. A Ana é o nome dela e a tradução. Então, na verdade, ela está ali. Então, cabe agora eu fazer um esclarecimento, porque eu vou tomar outras medidas. Então, a imprudência também leva o sujeito para a cadeia, por ignorância. Mas isso muito mais no estrangeiro, porque se você pensar no nosso povo é terrível. Aquele que não tem cultura intelectual e acha que você cresceu porque você trabalha, mas não quer saber, acha que você roubou. Então nós temos uma diferença muito grande para se fazer perante o judiciário, até nos réus que se defendem. Tem que ter um motivo, saber, a base, como hoje ela tem o cartãozinho dela, está com 3 nomes lá, o primeiro do meio é dela, então ali a gente já está sabendo como que é que ela vive. Então, se forem constatar, ela tem serviço, trabalha direito, tem genro, tem nora, tem neto, tem tudo em ordem. E isso acontece na alfândega também. E acontece também em muitos aeroportos brasileiros. Por quê? Porque às vezes o advogado também está despreparado. Às vezes não fala uma outra língua, vamos dizer, o espanhol mais fácil, alguma coisa, não sabe nem se entender. Então existe essa deficiência, e além de conhecer um pouquinho de direito internacional, o direito comparado, o que nós aceitamos das convenções internacionais, o que o Brasil abraça, isso falta muito. Infelizmente, há pessoas em certos cargos que eles não estavam aptos para aquilo ali. Seriam neófitos, vão morrer neófitos eternamente, porque não cai um caso na mão deles. E na hora que ele for um olhinho de gado lá na escuridão da noite, que é ele que vai ter que salvar, ele às vezes não sabe o que vai perguntar. Por quê? Porque ele não conhece o direito internacional, ele não conhece qual é o protocolo que a pessoa entrou, não sabe como é que a pessoa vai sair, não sabe o trabalho dela, que nem eu vim saber o trabalho dela quase na véspera do interrogatório dela, porque a pessoa só sabia que ela estava trabalhando e levava até aí falar da mãe que está passando, tudo bem, mas eu queria uma essência. Agora eu conversei com ela, senhora, me traga a situação da sua mãe, me traga o local, não faz mal que está em chinês, nós vamos juntar, se o juiz quiser, nós vamos pedir para traduzir, porque mostrar um princípio de verdade, porque você tendo o princípio da verdade, é aquela história, você fala a verdade, ela te libertará, e às vezes o povo é neófito e se enterra e perde, e às vezes é condenado por uma coisa qualquer. Muito interessante. O que a sua exposição demonstra, em tese também, que há uma possibilidade, então, de descaracterização da questão digamos, de evasão de divisas. Porque acabou. Na hora que ele tiver declarado a renda, tiver tudo em ordem, o juiz vai ter que ponderar e mandar para o Ministério Público. Ele que analise. Certo. O ato é uma coisa, a apropriação era outra. Agora não tem apropriação de nada. Entendeu? Então, até porque já foi apreendido, mas hoje é o que dá para fazer. Sem dúvida. Então agradecer aqueles que entenderam e quiserem alguma coisa, talvez o canal de televisão possa localizar a pessoa para dar informação para vocês. Muito obrigado.